amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Para hoje, trazemos um trecho de uma mensagem do Espírito Lázaro, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, em que está dito assim: A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Obedecer e resignar são dois verbos que por vezes nos ferem o orgulho. Obedecer parece tolimento do próprio livre-arbítrio e resignar parece servidão. Mas logo na primeira frase, Lázaro diz que a obediência e a resignação são duas virtudes muito ativas, embora nós as confundamos erradamente com a negação do sentimento e da vontade. E é interessante pensar nisso, porque Jesus falou algumas vezes: a minha vontade não pode ser outra que não a daquele que me enviou. Com essa fala de Lázaro, nós conseguimos entender que, em verdade, Jesus não estava suprimindo a própria vontade para atender à vontade do Pai. É que essa fala de Jesus também é uma expressão do eu e o Pai somos um. E nesse sentido, o que é da vontade do Pai há de ser também a vontade do Cristo, sem o que essa afirmativa é falsa. Obedecer às leis divinas não é abrir mão da própria liberdade e da própria vontade, mas justamente o contrário, por incrível que pareça. Emmanuel diz assim: se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. É que Deus é perfeito, e perfeitas são as suas leis. Nesse sentido, o melhor jeito de agir é necessariamente agir conforme essa lei. Não por imposição de Deus, mas a lei é perfeita. Se agir contra a lei fosse verdadeiramente melhor, então a lei não poderia ser perfeita, já que ela precisaria ser modificada. Então, onde fica a nossa liberdade? Fica em poder escolher seguir ou não a lei. Deus, embora saiba da perfeição daquilo que estabeleceu, não violenta consciências. E estamos livres para escolher entre obedecer ou não. E por mais que essa escolha por obedecer à lei de Deus pareça um tolimento do livre-arbítrio, como mencionamos, é preciso refletir um tanto mais. Emmanuel dirá assim no livro Pão Nosso: toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Por mais livre possa um ser humano sentir-se, e por mais que o seu conceito de liberdade seja fazer tudo o que quer, ele necessariamente estará obedecendo aos próprios impulsos que nascem involuntariamente no coração. Estamos sempre obedecendo. Por que então não obedecer à vontade perfeita de Deus? É o que parece que Lázaro nos sugere. Mas ele vai além e fala da resignação.
Resignar-se não é ter um ímpeto de ódio e disciplinar-se. É nem ter o ódio em si. Resignação não é quando a revolta vem e nós a controlamos. Resignação é quando a revolta nem surge no íntimo, independente de qual seja a situação. Isso porque a resignação fala do consentimento do coração. E como Emmanuel diz, o coração inspira o cérebro dirige a existência. Portanto, o coração é a fonte. E se o coração consente, então a fonte das nossas ações está purificada. Assim, a resignação está para além da obediência, porque é processo do coração. Todavia, como Lázaro também ressalta no final do trecho que destacamos, o pusilânime, isto é, o covarde, não pode ser resignado. Resignação também não é covardia. O covarde apenas não tem força moral para seguir os próprios desejos. Portanto, resignação não é negar o próprio sentimento, mas aproximá-los cada vez mais dos sentimentos do Pai. É a esse ponto que somos chamados. Mais que compreender, sentir. Mais que obedecer, resignar. Que tenhamos coragem e fé para viver esse processo. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.